Vamos chegando, gente, vamos chegando, porque tem coisa estranha acontecendo aí. Tá muito estranho esse travamento aí em sequência. Muito estranho. Vamos lá, vamos chegar todo mundo aí, o áudio ok, conexão ok. Engraçado que eu tô com 4G, um ponto, com um pontinho só. Estranho. Bru, monitora aí pra ver se o som tá chegando, se tá tudo ok. Então, o pessoal tá voltando aí, bom, vambora, bora. Pra eu poder concluir, pra liberar vocês pra noitada aí. Bom, gente, então vamos lá. Então, o seguinte, então, como eu estava dizendo, o ministro da Justiça, quando eu comecei já a apresentar documentos, ele começou a ratear. Ele antes dizia que não tinha ciência do fato, depois ele disse que teve ciência no dia anterior, avisou o governador e depois não se preocupou em saber se o governador teve acesso ou não. Depois, quando eu comecei a denunciar, ele disse que mandou um ofício para o governador. Só que o ofício dele faz ele se... Ele mesmo se entrega na mentira. Porque é o seguinte, quando ele disse que... Quando soube no dia antes... ele fez contato com o governador, realmente fez, só que ele fala que ele coloca à disposição, se o governador quisesse, a Força Nacional. Só que numa coletiva que ele deu, o repórter perguntou para ele, por que você não acionou a Segurança Nacional, a Força Nacional? Aí ele, não, porque é ilegal. Só quando for em situações onde o governo federal atua, né, como foi feito agora, intervenção federal, que a Força Nacional pode ser usada. Mentira! Mentira, mentira, mentira! Mentira! E o ofício dele desmente ele por ele mesmo. E se o ministro está escutando, ô ministro, quantos dias estão contados para você deixar a cadeira de ministro da Justiça com tamanha incompetência. E eu tô chegando, como eu já descobri, que você já sabia um dia antes, prevaricou, isso é crime, isso é crime. E eu, como trabalho na área de inteligência, num órgão que fiscaliza as agências de inteligência, eu já solicitei os documentos, já estão chegando para mim, e eu, essa semana, já estarei fazendo uma apresentação para o afastamento e a prisão do ministro da Justiça. Outra questão, estou quase chegando lá, porque como a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ela precisa reportar ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Esse gabinete, quem ocupava antes era o general Heleno. Esse gabinete fica ao lado do gabinete do presidente. É o gabinete estratégico para todas as decisões do presidente. Esse gabinete, o GSI, apresenta um relatório diário do que pode acontecer, do que está acontecendo, de tudo, na área econômica, na área de segurança, na área de tudo, todas as áreas. O país está para ser invadido. Está para acontecer um atentado terrorista em tal estado. Ou no estado X está tendo possibilidade de executar o presidente. E o GSI informou o presidente um dia antes, gente. Um dia antes. O que o presidente fez? Usar isso politicamente,
fez uma agenda, ou confirmou uma agenda, pegou o avião e saiu de Brasília. E, de repente, uma manifestação num domingo, e durante recesso parlamentar, sem ninguém nas três casas, coisa estranha. Vai fazer protesto para quem? Para a parede? Então, como eu disse, quem chegou agora e não ouviu falando antes, tinham três grupos. A célula, que foi com o objetivo de entrar, quebrar tudo, destruir e dizer que tomou poder. Essa informação, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, passou para o GSI, que o GSI passou para o presidente. A ABIN também passou diretamente para o ministro da Justiça. E eles sabiam no dia anterior que, no dia seguinte, iria ter essa manifestação da direita com radicais infiltrados para destruir os três poderes. Bom, o incompetente ministro da Justiça primeiro disse que nem ouviu dizer de Marcos Duval, disse, eu nem sei se esse rapaz é senador. Aí eu postei as mensagens que eu tentei falar com ele, as vezes que eu tentei ligar ele não me atendeu, então ele já foi pego na mentira. Depois perguntaram para ele, por que você não acionou a Força Nacional no domingo? Aí ele, não, isso é inconstitucional, ilegal, só posso acionar a Força Nacional se tiver uma intervenção federal. Mentira! Mentira! No dia anterior, na chegada dos ônibus, ele acionou a Força Nacional. Ele se pega mentindo o tempo inteiro. O ministro da Justiça, que não entende absolutamente nada de segurança pública. Então, essa semana, estarei apresentando à PGR e ao STF pedido urgente de afastamento e, se couber, de prisão por prevaricação. O presidente Lula também sabia, e eu estou quase chegando nele, porque eu não posso fazer uma denúncia por notícias de jornais, como já teve um deputado que fez e o ministro do STF arquivou. Então não posso me embasar em notícias de jornais. Então tem que ser em documentos. Como eu sou integrante de uma comissão que fiscaliza as agências de inteligência do Brasil, eu estou fazendo as solicitações por lá. Eles são obrigados a me fornecer. Então eu estou levantando quando o GSI comunicou o presidente, estou levantando quando o GSI pediu para que a Força Aérea preparasse o avião presidencial para ir para o outro estado, e eu vou fechar o cerco, e aí, breve, não sei quanto tempo, mas muito breve, vou dar início ao pedido de impeachment do presidente. A CPI vai ser mais um acréscimo, e escutem, o presidente está recuando. Depois que eu passei a dar entrevista para algumas emissoras e alguns jornais, porque a grande emissora, eu estou denunciando para eles o tempo inteiro, desde o dia, e eles não citam absolutamente nada. Lógico que eu liguei para o diretor e disse, você não quer perder seu melhor cliente que acabou de entrar no governo. Então eu sei que a intenção é você não perder o cliente, porque o anterior não era cliente e ainda falava mal, né? Então o outro podia meter o pau. Então esse não, esse é cliente, então não vamos meter o pau. Bom, então ficou claro isso. Então eu estou passando para vocês que vai ser esses movimentos. E também o PT começou a pedir para que seus senadores não assinassem mais a CPI, começou a recuar. Que coincidência, hein? Logo quando sai a matéria que eu dou na Veja. Que coincidência, oh meu Deus do céu. Mas vamos lá, tem mais coisa aqui para mostrar. Agora estão contra a CPI, né?
Bom, também o Lula começou a dar entrevista dizendo, sabe o que, gente? Não, não foi todo mundo, não foi todos os bolsonaristas, não podemos generalizar, e começou agora a mansear. Antes ele tinha dito que quem abriu a porta eram os policiais que faziam segurança, que abriram as portas para a célula que estava com o objetivo de destruir. Chegou a dizer isso. Agora não, agora está dizendo, não, eu vou ver os vídeos com calma e depois a gente vai ver. Bom, eu vi os vídeos e para quem não estava na outra live, houve 3 células, vou repetir, desculpa para quem já estava, mas para quem não estava, vou falar rápido. Existia 3 células. A primeira célula foi com o objetivo de destruir e tomar os 3 poderes. Eles usaram uma tática que nós chamamos de progressão em área de alto risco. Só que eles adaptaram os equipamentos deles. Então eles usaram a mangueira de incêndio para cortar o efeito do gás sobre eles. Usaram extintor de incêndio de pó químico para poder dificultar a visão dos policiais lá dentro do local confinado. E ainda usaram estilingue para começar a fazer a destruição. Então, voltou o som? Som, voltou? Bru, som voltou? Voltou o som? Voltou? Voltou? Bru, voltou? Ah, voltou. Pronto, então vamos lá. Então, essa semana nós estamos... Ah, Silvia, minha chefe de gabinete. Ah? A Bru tá gritando lá dentro. Bom, então nós estamos chegando, fechando o cerco para deixar... para comprovar para vocês e para o país que o Lula sabia e que ele prevaricou e usou isso politicamente. Ele usou isso politicamente. Não estou aqui defendendo quem destruiu, que essa célula que destruiu tem que estar presa, regime fechado, vai pegar de 20 a 30 anos. Então eu já aviso aqui, ó, eu não apoio movimentos radicais, não apoio movimentos ilegais e anarquistas, seja de direita, que eu sou de direita, seja de esquerda, seja de cima, seja de baixo. Então até deixar claro aqui que se tiver algum extremista me seguindo, eu peço por gentileza para deixar de me seguir. Porque aqui eu quero unir a direita. Estão pedindo pra você subir Dan, VV8TV. Não sei. Eu peço então para que... Eu quero que nós possamos agora juntar. Eu preciso que vocês possam me blindar, porque vai ter vários ataques, várias notícias falsas sobre a minha honra. Então, Bru, tá atrapalhando perto aí. Bru, tá perto para confirmar o som aí. Então vai começar um movimento grande de ataque e destruição da minha honra. Então tudo que vocês começarem a receber denegrindo a minha honra, podem ter certeza que é fake e já entra acusando, manda para mim, porque eu já vou mandar para a justiça para identificar e já dar mandado de prisão. Então nós vamos entrar numa batalha agora. Não é brincadeira,
e a direita precisa estar unido. Aí eu quero agradecer ao Gustavo, como eu mostrei aqui no início. Estou tentando agora achar aqui de novo a mensagem que ele me mandou. O Gustavo Gaia, que gentilmente eu mandei uma mensagem para ele. Ele pediu mil desculpas por ter feito a postagem sem me consultar e tal, e gerou essa... Aí já começaram a usar a postagem que ele fez para me atacar, né? Aí eu corri, falei com ele. O cara é fantástico. Eu já era fã dele, fiquei mais ainda por conta da simplicidade dele. E nós vamos fazer uma live juntos. Nós estamos para marcar um dia para fazer essa live juntos. Ele estava no cinema com a filha dele. Eu falei, não, curte a tua filha aí e depois a gente marca essa data para fazer essa live junto. Então, a ideia do site foi boa, mas ele não tinha informação precisa. E aí, a informação veio trucada e todo mundo, ué, Marcos está apoiando um candidato que está sendo apoiado pelo Lula? Então tem coisa errada aí, como é que pode? E é lógico, né, gente? Pelo amor de Deus. Se eu estou fazendo um movimento para derrubar o Lula, agora, não há nenhuma possibilidade jurídica, legal, moral, do retorno do Bolsonaro. Isso já deixo claro para vocês. Isso, zero possibilidade seguindo a Constituição. Então, o nosso movimento vai ser dentro da legalidade, com um farto de documentos que na próxima semana já dá para eu fazer a solicitação da retirada do ministro da Justiça e vou solicitar a sua prisão por prevaricação, porque ele sabia no dia anterior. Eu também vou, como eu disse para vocês, fazer a solicitação de todas as agências de inteligência, um relatório, porque eu trabalho na área de fiscalização das agências de inteligência. Vou pedir um relatório para saber quando o presidente Lula solicitou a aeronave, se ele solicitou no sábado ou na sexta, já vai dar para saber que assim que ele obteve a informação, ele fez a agenda e saiu de Brasília e deixou as coisas acontecerem. Eu tendo acesso... Gustavo está na live. Ah, Gustavo está na live? Gustavo? Estou tentando achar aqui... Tem um tal de Dan, é um repórter, ele tem um recado. Gustavo, entra aí para aceitar você, para você fazer parte aqui da live. E esse Dan também quer falar, amor. Dan Bernardi, 10. Não, é arroba Dan. Não, tenta achar Gustavo. Gustavo, faz o pedido aí para eu poder ver. É porque tem muita gente fazendo pedido, eu não estou conseguindo ver. São quase 80. Arroba Dan.vv8. Não, eu vou só entrar com o Gustavo. Deixa eu ver Gustavo aqui. Gustavo? Bom, eu vou tentar esperar Gustavo pedir para aceitar ele aqui, para ele entrar também na nossa live aqui, tá, gente? Aí nós vamos arrebentar. Não, mano, o Gustavo. Gustavo, tá ouvindo? Pede para entrar aí de novo. Gustavo, pede para subir o Dan. Ouça a mensagem do Dan, senador. Isso aí. Dan, por favor. O que tem o Dan? Tô falando do Dan aí. Ouve o Dan, senador. Quem é o Dan? Quem é o Dan? Eu combinei com o Gustavo. O que o Dan quer falar? Escreve aí, Dan. Eu estou procurando aqui a mensagem do... Como é que pode ter sumido? Enquanto isso, eu estou aguardando o Gustavo. Ainda não. Será que fica lá embaixo? Ainda não consigo. Tem 80 pedidos. Gente, vamos deixar só o Gustavo fazer a solicitação. Agradeço todo mundo querendo participar aqui. Mas eu preciso... Eu estou precisando mostrar aqui.
Bom, então, aqui, gente. Deixa eu ver se o Gustavo entrou. Deixa eu ver se o Gustavo entrou. Espera só um pouquinho, gente. Segura aí. Então, reforçando aqui quem está chegando agora, o que o Gustavo postou lá para acionar o senador e tal, todo mundo deu a entender que já estava tendo a votação. E aí, não, votação é dia 1 ou 2, acho que é dia 2 de fevereiro. E vai. Ah, já achei, Gustavo. Gustavo foi aceito aí, vamos esperar ele entrar. Vamos esperar entrar. Deixa eu ver de novo. Aparentemente tinha dado ok. Não estou vendo mais o Gustavo. Entrou aí? O Gustavo entrou? Ah, vou aceitar de novo, Gustavo. Vê agora. Ah, ele não está conseguindo entrar, o Gaia. Vamos tentar de novo. E eu vou falando aqui. Tentei de novo, Gustavo. Que eu quero fazer questão de mostrar para vocês a grandiosidade da simplicidade do Gustavo. Cara, eu já era fã, fiquei mais ainda. E nós vamos unir forças. Então, gente, só para dar continuidade, eu preciso pedir a vocês proteção. Vocês me ajudem a blindar os ataques a receber. Gustavo, de novo. Deixa eu tentar de novo. Os ataques que a gente vai começar a sofrer. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me blindem. Não, gente, é porque eu preciso colocar o Gustavo. Depois a gente faz com o Dan. Eu não conheço o Dan. Então eu peço para que, se vocês começarem a receber qualquer mensagem denegrindo a minha imagem, senador Marcal, vocês, por favor, me blindem, porque o ataque, a luta vai ser grande. Vai ser grande. E a direita precisa mostrar aquela união que nós sempre tivemos nas nossas manifestações, que era um exemplo para o mundo inteiro. E tenho certeza que todos que estão aqui não compactuaram com aquela cena. O Gustavo não está conseguindo participar. Puxa vida. Gustavo, estou tentando aqui, ó. Vou ver se eu. Peraí, deixa eu ver se eu te chamo aqui, Gustavo. Peraí. Mandei para você o convite. Ah, Gustavo entrou. Nossa, que negócio difícil é esse, cara? Eu já ia desistir desse negócio aqui. Eu falei, não, vou desistir desse trem. Eu acho que estava, não sei, mas estava sofrendo um ataque aqui. Eu acho que estava tendo algum bloqueio supremo aí, impedindo essa live que aconteceu. Porque não é possível, o cosmos inteiro conspirando contra. Mas, ó, quero te agradecer. Eu mostrei aqui para o início, pena que eu não estou achando mais. Eu falei para todo mundo no início a tua simplicidade, a tua... Rapaz, eu já era teu fã. Depois da resposta que você deu, da sua simplicidade... Ah, e corta o senhor, pelo amor de Deus. Eu sei que eu já estou de cabelo branco. Não, senhora, o senhor é o senador, Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência. Não.
Não, negativo. Eu estou como senador. Nós vamos estar ombreados lá no Congresso. Tem Não, o se Deus quiser. Marcel também. Nós vamos Ó, estar mas ombreados só para lá. esclarecer, foi um mal entendido, eu já até publiquei aqui, foi um mal entendido. E a gente está vivendo um momento agora onde os nossos nervos estão à flor da pele. É. Eu sei como que é. E eu entendo o seu lado perfeitamente. Você está brigando contra um pessoal máximo. Assim, sangue de defesa tá no máximo. A gente chama DEFCON 1, né? Sistema de defesa tá no máximo. Então, aí os nervos estão à flor da pele. Mas conversamos no Instagram, resolvemos a situação Não, rapidamente. Tamo não, junto, você, porra. Admite demais o não, senhor, você, cara. Acompanha não, a pode briga que chamar você de está senhor. fazendo. Não, Não, deixa eu você, falar. Olha só. não, A assume questão das armas, estou acompanhando a sua briga pela questão do nosso direito ó, de defesa. Estou eu acompanhando, estou assistindo convenci, a sua live. show de bola. Eu convenci o meu partido a fazer a DIN para derrubar o decreto de arma. O decreto de arma, simplesmente na maldade, o que o presidente fez? Assinou no dia 1º um documento declarando guerra contra Foi. os CACs. Então, no decreto, ele está dizendo que a Polícia Federal vai precisar se registrar todas as armas na Polícia Federal, e isso é inconstitucional, porque no No artigo Exército da lei. e na Polícia Federal, né? É um absurdo isso. Não, isso aqui é pior, Gustavo, que já tem um sistema do Exército e da Polícia Federal que se comunicam. Então, Exato. o decreto quer fazer com que, da noite para o dia, 2 milhões de brasileiros passam para ilegalidade, isso incluindo juízes, embargadores, coronéis, generais, e aí vai. Nós, cidadão comum, e porque disseram para mim, senador, é impossível registrar esse número de armas de um dia para a noite, e não há necessidade, que foi até nós, da Comissão de Relações Exteriores, que liberamos orçamento para desenvolvimento de um sistema. Então, a federal já acessa o sistema do Exército. Então, o que quer fazer? O ministro da Justiça ia começar a bater na porta, ia demandar a Polícia Federal bater na porta, dar voz de prisão por posse ilegal de arma de uso restrito. Então, você ia deixar de ser réu primário e ia passar podendo até pegar até 6 anos de cadeia. Ou seja, um projeto para criminalizar os CACs e nenhum projeto para tirar as armas que estão na ilegalidade. Ou seja, protegendo a bandidagem que está armada e desarmando o cidadão que seguiu o procedimento que é. Eu falei para minha filha, se um dia você casar, casa com o CAC, porque ele foi sabatinado de tudo quanto é jeito para conseguir ser CAC. Então, foi na maldade. Esse decreto do Lula foi 40, né? Esse foi um deles. Foram várias abominações que ele assinou. Esse decreto, por exemplo, é para poder você identificar facilmente quem são as pessoas no Brasil que possuem posse de armas. Isso é exatamente o que o governo ditatorial da Ruanda fez em 1994. Eles fizeram um decreto onde fosse obrigatório uma lista de todo mundo que fosse da etnia Tutsi. Lá existia uma briga, né, entre os Tutsis e os Hutus. E aí ele fez uma lista, olha, eu quero saber todos os Tutsis do nosso país para a gente poder ter um controle melhor, para que nós possamos protegê-los, para que nós possamos aplicar uma paz no nosso país. Na hora que a lista estava pronta, ele soltou os Hutus para lá e assassinar todos os Tutsis da Ruanda. Ficou conhecido como o grande genocídio da Ruanda. Na hora que eu vi o decreto, eu falei, cara, é isso. Está querendo justamente daqui a pouco. Quem tem posse, quem é CAC, vai ter que andar com uma estrela de Davi ou com algum sinalizador no seu vestuário para poder ser facilmente identificado, né? Gustavo, você conhece esse Dan? O pessoal está pedindo para inserir o Dan. Você Não sei quem é esse Dan. Eu estou vendo que está aparecendo aí, não conheço. Infelizmente, não conheço. Deve ser uma pessoa que sabe das coisas que estão pedindo bastante. Mas a gente precisa ter cautela. Dan, depois me manda uma mensagem no privado, que aí eu converso e a gente marca depois uma live, eu, você e o Gustavo de novo, tá? É só para a gente ter cautela, porque agora nos proteger. Então, eu estava dizendo aqui, Gustavo, que teve 3 grupos no dia do protesto. É claramente visível que o protesto foi numa data sem nenhum parlamentar e num domingo, não fazia sentido nenhum. E chegou o núcleo que estava com o objetivo de destruir, e a ABIN já tinha a informação,
já tinha avisado ao ministro da Justiça e ao presidente da República. Eles já sabiam no dia anterior que ia haver aquela quebradeira toda, e foi, coincidentemente, depois de 4 anos de manifestação da direita, sendo uma manifestação exemplar, sem um copo cair e quebrar, de repente, na primeira semana do atual governo, entra a direita quebrando tudo. Ué, Não faz né? sentido. Nenhum. Não, muita coisa errada aí não está certo. Nenhum. Então, como integrante dessa comissão de fiscalização das agências de inteligência, eu fiz a solicitação formal para a BIM. A BIM já está me entregando esse material essa semana. Já vou estar passando para a PGR e para o STF. Bom, e pedindo o afastamento do ministro da Justiça e a possibilidade da sua prisão por prevaricação, que é um crime. E também já estou me aproximando, que eu preciso comprovar, né? A gente não pode ir no achismo ou nem em matérias jornalísticas, a gente precisa ter documento. Mas eu estou me aproximando para conseguir provar que o Lula sabia um dia antes e deixou acontecer para ganhar um ativo político. Coincidentemente, quando eu denunciar isso, o PT já não quer mais apoiar a CPI e o PT e o Lula começou agora com o discurso que não é todos da direita que são radicais e tal. Até então era tudo bandido, tudo terrorista. Então agora já mudou o discurso dele. Senador, o maior presente que esse governo novo poderia receber foi justamente esse absurdo, né? Esses atos de vandalismo do domingo passado. Esses vandalismo do domingo passado, eles estariam passando por um grave problema agora pela região. Não sei se o senhor sabe, mas Lula é o presidente que exerce o seu mandato com a maior taxa de rejeição da história. Uma pesquisa, inclusive, a pesquisa feita, colocou que a rejeição dele era maior que a aprovação. Pela primeira vez na história, um presidente recém-eleito tem uma reprovação maior que a aprovação. Não, e tem outra. Eu vou mandar para você, porque eu entrei no sistema da Justiça e tem lá, ele está respondendo uma série de crimes ainda. Um presidente da República, ainda, porque muita gente acha que ele foi inocentado, não. Eu dou até o exemplo. O que aconteceu foi o seguinte, gente, até para vocês poderem explicar para as outras pessoas. Imagina que você estava saindo de carro da sua garagem, veio um ladrão, roubou seu carro, agrediu sua família, pegou o carro e fugiu para outro estado. Lá no outro estado, a polícia vai e prende. Aí a pessoa vai para a cadeia e o advogado diz, olha, ele não pela lei, ele não poderia ser preso pelo Estado e pela Guarda Municipal. Ele tinha que ser preso pela Polícia Civil. Aí o STF entende. Então vamos mudar de jurisdição. Cancela-se tudo que estava sendo feito em Curitiba, passa-se a fazer em São Paulo. Como a idade dele é avançada e a lei diz que acima de 70 e poucos anos não pode responder criminalmente, mas pode ser presidente da República. Olha a incoerência. Mas vários detidos que estavam lá no campo de concentração têm mais de 70 anos. Olha que interessante, né? Várias pessoas que estavam em concentração lá da Polícia Federal têm mais de 75 anos, foram presos do modo desumano, sem direito à defesa nenhuma. Está tudo muito errado nessa justiça nossa no Brasil. Eu passei para todo mundo aqui, Gustavo, até vou falar para quem está chegando agora. Eu tive lá, lógico que eu cancelei as agendas que eu tinha, peguei um voo e fui para lá. Aí eu também tenho que agradecer aqui a Polícia Federal, encontrei ex-alunos meus lá. E o seguinte, a realidade crua e nua, que a imprensa também não passou, não sei porquê, quando a polícia, a gente chama de distúrbio civil, o choque já era para ter sido acionado desde o início, tanto o choque como a Força Nacional, como o grupo da Polícia Rodoviária Federal, que tem um grupo parecido de choque, e da Polícia Federal, eles também têm um grupo, e a Guarda Nacional. Bom, tinha toda uma estrutura, assim, à vontade, mas não fizeram. Pelo contrário, demandaram uma quantidade pífia, né? Tanto é que até a própria Polícia do Senado falou, senador,
não tinha nem gente suficiente para fazer a revista, a triagem lá. Para aquele grupo pequeno, que era o grupo, a primeira célula, que foi a célula que eu chamo de célula terrorista, que a gente de direita não compactua de forma alguma. Bom, então, quando a polícia veio fazendo, a polícia de choque de Brasília, que é reconhecida até no mundo inteiro, ela veio como tarrafo, né? Veio pegando todo mundo, acabou pegando gente, tanto que estava lá dentro quebrando, como tinha gente lá dentro só filmando, não quebrando, quanto as pessoas que estavam lá no gramado. Então, veio pegando todo mundo. Quando pegou esse grupo todo, alguns ônibus passaram no acampamento, porque como houve uma decisão de sair do acampamento, porque é o seguinte, na Constituição dá o direito de protesto, mas não dá o anonimato, mas em vias públicas. E o terreno que eles estavam era o terreno das Forças Armadas. Então, legalmente, realmente, eles não podiam estar ali. Mas saíram tranquilo, saíram na paz, entraram no ônibus. Mais de 50 ônibus começaram a circular a Brasília para tentar achar um local, porque eles não prenderam. Eles, como é que fala? Eles reteram? Não. Deteram. Deteram. Isso aí. Deteram. O cérebro já está dando tilt. Eles deteram 2.000 pessoas, isso o delegado me passou. Eu falei assim, cara, me falou, foi nunca visto na história. E eu também disse, nunca visto na história. E, assim, numa situação urbana, em guerra diferente. Bom, ligaram para o diretor e disseram assim, nós estamos indo para lá com mais de 50 ônibus e 2.000 pessoas precisando da área. O diretor foi pego de surpresa, acionou os outros policiais federais da Academia de Polícia, foi todo mundo para lá. E eles falaram assim, senador, foi um troço assim, assustador. Quando a gente viu aquela multidão no ginásio, nós ficamos desesperados de como resolver. E aí eles começaram a abrir salas para colocar o pessoal da Defensoria Pública, abriram outra sala, tiraram as coisas deles e colocaram e doaram para a OAB, que também estava lá, e para os advogados voluntários. Então, estava lá a OAB, junto com Direitos Humanos, a Procuradoria, a Defensoria Pública e tudo mais. Então, e um hospital de campanha gigante. Isso no dia seguinte de manhã, quando eu cheguei às 7 da manhã. Na noite anterior, quando a gente viu aqueles vídeos, foi desesperador ver aquele monte de gente, criança, e aí, porque como eles passaram no acampamento, foram pegando. E aí eles foram fazendo a triagem rápido para poder liberar principalmente os idosos e as crianças logo. E aí as pessoas começaram a reclamar que as pessoas que estavam passando pela sabatina estavam tendo seus celulares apreendidos e indo para a cadeia. Aí eu falei assim, não, deixa eu explicar. Até então não tinha conversado com eles ainda. Eu quis escutar primeiro os que estavam detidos. E aí escutei, desenhei o cenário e falei o seguinte, o que eu estou percebendo aqui é síndrome do pânico. Muita gente estava assim, precisava ver, e pânico mesmo. E uma mulher desmaiou e todo mundo começou, mais uma que morreu. E eu estava ao vivo, não ia desligar, mostrar tudo. E aí eu mostrei, mas era uma mulher que estava com síndrome do pânico e desmaiou e rapidamente também a equipe médica e pegou e levou ela e era só questão de síndrome do pânico. Deu um calmante, ela ficou bem. Bom, comecei a ver o cenário e disse o seguinte, gente, o que eu estou percebendo aqui que vocês estão em pânico, que 1.200 pessoas já saíram, tem 700 aqui, mais ou menos, e vocês estão achando que daqui vocês vão presos. Bom, então eu vou falar para vocês o que vai acontecer com cada um, e cada um vai ter aí, já vai saber o que vai acontecer. Então, olha, aquela célula que entrou para destruir, seja você pertencente à célula ou não, mas você também estava ali contribuindo com a destruição, você vai ser, o celular vai ficar apreendido, porque tem um equipamento que baixa todos os arquivos. Então, não adianta vocês deletarem, acharem que deletando está salvo. Porque esse equipamento de inteligência, ele baixa tudo, absolutamente tudo. E ele mesmo já faz o cruzamento de imagens, já identifica quem estava dentro, quem estava fora, equipamento israelense.
Bom, vão ter o celular apreendido e vão para o sistema prisional, prisão temporária, aí depende do juiz, mas vai passar no IML para ver se tem alguma questão de ter sido sofrido alguma violência física por parte dos policiais. Depois vão para a audiência de custódia, que o juiz vai perguntar: você foi agredido, você foi isso, quais condições você foi preso, e isso é obrigatório, faz parte. E depois você vai ficar na cadeia, aí vai depender do juiz, são 30 dias, para mais 30, enfim. O outro grupo que entrou filmando, mas não impediu, mas também não quebrou, esse grupo foi para as delegacias da Polícia Federal, tiveram os celulares apreendidos, entregues no dia seguinte, e vão estar respondendo em liberdade. E o grupo que estava lá na grama, aí são os idosos, as crianças e tal, e tinham outros. Tinha turista que estava lá no grupo, tinha um monte de capixaba, tinha um capixaba que era meu cinegrafista aqui quando eu era comentarista de segurança. Aí ele falou assim: Duval, só eu aqui. Eu falei: o que você está fazendo aí, meu amigo? Ele foi na onda. Ele que era para o movimento para poder destruir. Então, muitos, a grande maioria, vou botar 80%, foi o número que nós chegamos com os policiais legislativos, 80% era da direita tranquila. Então, esses aí que estavam lá tranquilos foram liberados. Bom, então, para quem não voltou para casa, ele está em regime fechado, aí vai depender do juiz. Depois eu posso compartilhar o telefone de um advogado que está lá voluntário, é de São Paulo, e está fazendo esse meio de campo com família, com quem está preso. Bom, então eu também deixo claro aqui que eu não compactuo com quem foi lá para destruir. Nunca vou compactuar com nenhum movimento extremista, esquece. Meu perfil eu falo que eu sou de direita cidadã, quer dizer, dentro da, vamos dizer assim, como o ex-presidente dizia, dentro da linha, das 4 linhas. Assim a gente consegue mostrar o que nós queremos, o que nós estamos. Nós podemos ser podemos não, já passamos a ser uma oposição ao governo. Eu, claro, já é notório. Então, já está declarado isso. E essa oposição pode ser uma oposição, como eu falo, estratégica, ponderada, igual os vietnamitas fizeram para destruir a potência americana. Tinha a sua estratégia, todo mundo sabe da história, e conseguiu envergonhar os Estados Unidos, que voltaram e foram humilhados. Vários soldados começaram a sofrer retaliações que envergonharam os americanos e tal, porque os vietnamitas, sem armas, sem nada, conseguiram destruir a potência. Sim. Então, nós vamos fazer desse sentido. Então, como eu já solicitei oficialmente as documentações da Agência Brasileira de Inteligência, essa documentação chega para mim essa semana e ela é suficiente para eu já dar entrada e fazer o pedido de afastamento do ministro da Justiça. Depois, se houver coerência, senador, se houver um mínimo de coerência por parte, né, das decisões do STF, do Alexandre de Moraes, o mínimo seria uma investigação profunda em relação a essa prevaricação do Flávio Dino e, possivelmente, do Lula. Mas que houver coerência, né? Esperamos. Que nem o senhor disse agora. Eu também concordo com o senhor no fato de que eu sou contra qualquer tipo de ação extrema. O extremismo, né? Ele é ruim, não importa. Mas também nós temos o problema que esse judiciário extremista. Então, o extremismo ele está de todos os lados agora. Mas nós temos que sair do extremismo. Cabe a gente... tipo assim, uma mão suja não limpa a outra mão suja. A gente tem que dar o exemplo de que nós seguimos um padrão, que é a direita conservadora, alguns, a grande maioria, como eu, e aí vai. Mas eu tenho um acesso bom com o Alexandre de Moraes, com todos os ministros. E eu construí essa relação para eu ter essa porta aberta. Então, eu não tenho ele como inimigo e ele não me tem como inimigo. Então, eu estou construindo, eu estou caminhando dentro de uma forma legal, sem radicalismo e caminhando step by step, passo a passo, para na hora que a gente aparecer, não ter dúvida e não ser um movimento
que infelizmente causou a prisão aí do ex-ministro da Justiça por conta de um documento que está lá. Cabe à defesa, não tive acesso a esse documento, então não posso opinar se é, se não é, se não é. Bom, então eu estou dizendo para todo mundo também o seguinte, se a gente conseguir o Eu espero que dê certo. se eu conseguir esse documento, eu tenho estou com muito. Se eu conseguir esse documento, que pela função que eu exerço, eles são obrigados a me fornecer o documento. Se eu conseguir provar por documento que o Lula ele fez algum movimento no sábado, no dia anterior, seja para solicitar aeronave para viajar, qualquer outro movimento, ou o GSI que comunicou o presidente, qualquer desse documento, pronto. Teve a redução do contingente da Guarda Nacional lá, né? Exatamente, liberaram ainda. Então, assim, está uma coisa grotescamente Não faz claro para sentido. mim. Não, nenhum. E eu trabalho na área de inteligência, então, assim, não dá para dizer muita coisa para vocês, porque senão a gente atrapalha a estratégica, mas eu estou muito otimista e não poderia imaginar que esse presente cairia logo na primeira semana de governo dele. Eu estava imaginando que um ano a gente conseguiria, mas na primeira semana foi um presentaço. Então, assim, Senador, eu vou ter que ir, que eu vou ter que levar o namorado da minha filha na casa dela. É isso que virou minha vida agora. Eu vou ter que ir. Ele é CAC? Hã? Tá, a menina tem 16 anos, senador. Tem 16 anos. Tá na chupeta ainda. Então vai lá que eu vou encerrar o pessoal aqui, depois a gente marca. Detalhe, eu já mudei, só para ficar aqui claro, ó. No site, eu já mudei posição, tá vendo aqui, ó? Já saiu, desculpa pelo equívoco, desculpa pelo engano, só para mostrar para todo mundo que já está resolvido, foi a falha minha. Tranquilo. Coloquei o senhor aqui, ó. O senhor está no endereço, mas eu acho que eu posso passar o senhor para cá. Travou. Ó, eu coloquei o senhor aqui no indefinido, mas eu acho que eu já posso passar o senhor para cá, né, no outro candidato. Não, segura um pouco, estratégico, segura um pouco. Você segurar aqui no indefinido, então. Beleza. Deixa eu arrumar aqui. Segura aí. Que como eu disse, está resolvido, problema resolvido. Desculpe pelo qualquer distúrbio aí, problema, tribulação. Tamo junto. Mas na hora, você pode ter certeza de uma coisa. Eu acompanho. Oi? Na hora certa, nós vamos estar comunicando junto para quem e por quê e como. Beleza. Enquanto isso, eu vou aqui divulgando o trabalho que o senhor está fazendo, que é muito bom. Né? Nesses últimos semanas, o senhor tem se destacado bastante, sendo uma pessoa que está ali de forma incisiva. Então, pode contar comigo para sempre divulgar. Sempre que você fizer qualquer trabalho, já está com o meu WhatsApp, manda para mim direto, que eu já quero poder disparar isso para todo mundo, tá bom? Mesma coisa. Então, vamos despedindo, gente. A gente marca outra live depois. Já também está tarde, eu estou desde 4 da manhã acordado, acelerado, minha equipe do gabinete trabalhando, montando as solicitações dos ofícios, dos documentos, para a gente conseguir já separar, tirar logo o ministro da Justiça, que ele é um incompetente. Não sei como ele é como pessoa, não estou dizendo ele como pessoa, mas como ministro da Justiça, zero competência. E depois a gente vai conseguir chegar no presidente. E aí, gente, que a gente provar que ele sabia um dia antes, aí pronto. Instrumentalizou o terrorismo a favor da democracia. Exatamente. Aí vai ser uma coisa... Aí eu quero ver, né? Mas é isso aí, sem radicalismo. Beleza. Fica com Deus, senador. Eu vou indo. Senão o menino chega tarde. Eu também vou sair. Tchau, galera. Fica com Deus. Tchau, gente. Valeu.